Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te trazer a visão colorada das coisas, a versão do Inter para não emprestar o estádio Beira-Rio para o pedido que fez o Grêmio para os dois jogos, um do Brasileirão contra o Botafogo no final deste mês e o outro contra o Fluminense num jogo de oitavas de final da Copa de Libertadores. O Grêmio pediu, queria a cessão, o empréstimo do estádio, mas a direção colorada negou. O Inter não estaria aqui, não jogaria nessas datas, mas a ideia do Inter é que existe uma explicação que eu vou te contar agora. Bom, a primeira questão é que a direção está se agarrando a um laudo técnico. Eu não vi esse laudo técnico, ninguém me mandou esse laudo técnico, mas dizendo que existe um pedido, uma obrigação de agrônomos, de pessoas que estão cuidando do gramado colorado, para que não use mais do que está sendo usado, que ele precisa ser usado apenas e única e exclusivamente para os jogos do Esporte Clube Internacional e deu. E há até uma previsão de que pelo menos até outubro deveria ficar assim. Outra questão que eu ouvi, que existe, por exemplo, um compromisso do Inter de não conseguir e não fazer mais locações. Algo como falar com a própria Abril, que é a responsável por locações, para não colocar shows no estádio, por exemplo, para não ter eventos lá, justamente porque nesta fase não daria, prejudicaria demais. Uma outra versão explicada pela direção colorada. O Inter já tentou treinar e já consultou para saber, olha, os jogadores estão tendo que ir para Alvorada, pelo menos alguns treinos, faz aqui no estádio Beira-Rio, a gente treina em Porto Alegre, é mais perto para todo mundo e tal, é mais fácil. E esses treinos teriam sido vetados para a conservação do gramado do estádio Beira-Rio. Para fechar, algumas outras versões coloradas também apontam, não foi só o Inter que negou o estádio para o Grêmio. O Criciúma estará fazendo manutenção no seu estádio e disse, Grêmio, eu não consigo te liberar o estádio. O Grêmio estava jogando em Caxias, o Centenário e principalmente o próprio Alfredo Jaconi não foram liberados por conta de preservar o seu gramado. O Couto Pereira, segundo as informações que estão passando, também não foi liberado. E aí o Grêmio acabou indo para Chapecó, principalmente, pelo menos é o único jogo que a gente tem marcado, dia 28 contra o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, será em Chapecó, que é uma região que tem muito gremista e colorado e tudo mais, mas que claramente o Grêmio foi para lá justamente por conta desta questão gramado. Então o Inter se defende dizendo que há um laudo, que eu não vi, mas dizem que existe, dando conta de que, olha, esse laudo aqui protege, os caras não posso nem treinar, fiz um acordo com a Abril para não colocar evento, e aí se eu trago mais 2 jogos, prejudica o meu gramado. Aqui eu tenho 2 pontos para te colocar, e eu coloquei a versão do Inter, então eu cumpri com o que diz a direção colorada e qual é a versão do lado do Inter. Eu só preciso uma situação que eu tenho que falar, eu acho que não é justo a gente ficar propagando essa versão e a outra também com pessoas que eu falei. Eu tenho pessoas da minha confiança que trabalham com isso e que inclusive entendem do assunto, que já trabalharam no Beira-Rio, que já trabalharam na Arena, no Olímpico, no antigo Beira-Rio e me disseram, olha, poder jogar poderia, não ia fazer um caos, um estrago. É óbvio que sempre desgasta um pouquinho mais, mas se o Inter quisesse, não seria, olha, o gramado do Beira-Rio está completamente arrasado, detonado por conta disso. Não, mas claro que quanto mais tu usa um gramado, mais esse gramado vai desgastando. Mas também não seria nada tão absurdo assim, mas enfim, o Inter está se apegando no seu laudo e aí, se o agrônomo disse, é uma versão que o Inter está se agarrando. Mas o que eu quero mesmo te falar é o seguinte, vários torcedores, desde que eu postei a situação aqui, a primeira, que é a versão do Grêmio, que o Grêmio é que vazou essa história, começaram a dizer, pô, lembra do Renato em 2021 que disse, enquanto eu estiver aqui nós nunca vamos ajudar o Inter. Cara, você pode achar que é correto não emprestar, você pode dizer que não tem cabimento, que os caras vão depredar, porque os dois torcedores, as duas torcidas, aliás, as 1000 torcidas do Brasil depredam estádios em adversários e infelizmente pouca coisa acontece nesse país. Eu vou aceitar eu acho justo, na verdade, qualquer uma das versões e cada uma tem seu lado, seu ponto de vista.
Mas não vamos distorcer a fala do Renato aqui. Pô, quem diria que eu estaria aqui defendendo o Renato depois de tantas tretas que nós dois tivemos. Na verdade, essa declaração foi dada dentro de um contexto. Ela é dada, na verdade, em janeiro de 2021, com o Inter de Abel Braga disputando o título do Campeonato Brasileiro. E ali o Grêmio ainda tinha jogos contra Flamengo e os adversários que o Inter enfrentou naquele momento. E o Renato disse, olha, nós não vamos ajudar. E, gente, eu insisto, eu repito aqui, você pode ter qualquer situação e visão sobre o gramado, mas vocês queriam que o Renato falasse o quê? O Inter podendo ser campeão brasileiro, ele dissesse, pode contar, Inter, nós vamos ajudar, o Inter pode ficar tranquilo que se depender do Grêmio, nós vamos ganhar de todos os adversários diretos e rivais para ajudar o Inter a ser campeão. Não tem sentido. O Renato não está falando de uma ajuda humanitária, que é quase o caso aqui, né, do Grêmio, que passou suas dificuldades e tal, mas é só esse ponto aqui. Você pode pensar o que você quiser, tá tudo certo. Mas naquele caso eu acho mega injusto. Sim, o Renato disse, olha, nós não vamos ajudar o Inter. Só que ele estava falando num caso específico do Inter por ser campeão do Campeonato Brasileiro e que tinha confrontos diretos. O Grêmio jogou contra o Flamengo, né, na verdade, o Grêmio jogou contra o Flamengo e, enfim, o Flamengo acabou sendo campeão naquela edição do Brasileirão. Todo mundo sabe o que aconteceu no último jogo contra o Corinthians e tal, mas, enfim, eu só queria pontuar essa questão. Mas é só a minha visão. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.